Os mentores espirituais que me orientam, muitas vezes me propiciam experiências fora do corpo ou experiências anímico-mediúnicas aqui na vigília mesmo, para que eu vivencie algumas coisas, veja algumas coisas e depois repasse aqui na rádio ou escreva um tema numa revista ou num livro. Então eles às vezes permitem que algumas coisas aconteçam para que eu vivencie aquela experiência. Muitas vezes, um espírito denso tenta se aproximar e os mentores espirituais que me ajudam deixam ele se aproximar para que eu possa perceber qual é a condição dele, para que depois eu possa explicar isso para as pessoas. Por que aquele espírito está naquela condição? Por que ele está apegado ao plano físico? Então, eu preciso observar. Obviamente que chega uma entidade densa tentando uma obsessão, um ataque espiritual, os mentores espirituais que me orientam me protegem, me ajudam e eu também sei me virar espiritualmente. Mas muitas vezes eles deixam seres espirituais mais grossos se aproximarem para a gente observar, ou como exemplo, ou como lição, não é, Evaldo? Experiências que a gente precisa passar para, inclusive, derrubar a nossa arrogância, da gente achar que está na boa, de que não pode ser afetado, de que nós somos the best. Conversa fiada. Todo ser humano encarnado na Terra está sob condições de gravidade, respiração, alimentação e tudo que envolve uma reencarnação. Estando reencarnado nesse plano, há também a atuação de entidades invisíveis do plano astral inferior para o plano físico. Então, ninguém está incólume contra isso. Porque, por exemplo, Evaldo, qual é o ser humano que é perfeito para toda hora estar feliz o tempo inteiro, a vida inteira, e estar fora de sintonia? Não, tem dia que é difícil, a pessoa fica triste, fica complicada, porque está difícil. Então, naquele dia, algo pode rolar, mas aquilo é uma exceção dentro de uma média. Então, o que acontece? Ninguém pode chegar e dizer, eu jamais serei assediado porque eu sou the best ou porque eu mexo com energia bem, nada vai entrar na minha aura. Alguém que fala isso já está assediado, Evaldo. Assediado primeiro pelo próprio ego, pela própria arrogância. E às vezes, até a pessoa se defende bem energeticamente, no caso de um sensitivo bem desenvolvido, mas às vezes o plano espiritual se infiltra nos familiares da pessoa ou no entorno, os amigos dela, e acaba afetando-a indiretamente, e a pessoa é tão arrogante que às vezes não percebe isso. Então, como é que eu vou chamar isso? Obsessão terceirizada. Não pode afetar você, afeta o familiar para o familiar de afetar indiretamente. Então, nós estamos todos aí no jogo, estamos na chuva, como é que diria o sujeito? Nós estamos na chuva para se queimar? Tinha um cara que falava isso, acho que era o Vicente Mateus, aquele presidente antigo do Corinthians. Está na chuva é para se molhar, vamos falar corretamente. Então, está encarnado, está no jogo e não há ser humano que seja, como é que eu vou dizer, inassediável. Porque o ser humano, enquanto pessoa encarnada, está sujeito a altos e baixos naturalmente. É óbvio que eu estou excluindo aí aquelas pessoas especiais que ao longo da história foram chamados de mestres ou consciências elevadas, mas mesmo eles passaram, às vezes, pressão. Há relatos de Jesus indo para o deserto orar, não é, Evaldo? Pressionado, relatos do Buda embaixo da árvore boa no momento da iluminação, hordas de espíritos demoníacos atentando o cara, tomando formas de mulheres nuas na frente dele para desequilibrar o cara. Então, mesmo grandes mestres, de vez em quando sofreram pressão. Imagina a gente então, Evaldo, né? Não sendo mestre de coisa nenhuma. Então, um recado que eu vou passar é o depoimento de um espírito que faz assédios espirituais. É o seguinte, eu estava em Florianópolis, no mês de abril, fui fazer um curso lá, e eu estava hospedado no sítio de um casal amigo meu. E eu estava fazendo um curso à noite e durante a tarde eu estava com tempo livre. Então eu ficava escrevendo, ficava lendo e preparando as aulas para a noite. Esse sítio é situado no distrito de Ratones, que é fora da cidade de Florianópolis. É um sítio com muita praia, muito casarão. É uma área que muitos ricos estão comprando mansões e casas e se instalando lá. Acontece, Evaldo, que muita gente ligada ao tráfico de drogas, por exemplo, ou a outras áreas ilícitas, ganham muito dinheiro e, às vezes, para fugir da polícia no Rio e São Paulo, acabam indo para um lugar igual Florianópolis e compram uma mansão em Ratones. Então, o pessoal da cidade, de Ratones, pessoal do povo, só vê aquelas mansões lá, mas não sabe quem mora lá dentro. Porque você não tem acesso a uma mansão de rico, e são várias. E aí, de repente, a polícia dá uma batida lá, de repente prende um grupo de criminosos que estava se refugiando lá, cheios da grana. Inclusive, teve aquele traficante colombiano, o Abadia, foi preso em Florianópolis. Ele tinha uma mansão lá, pra você ter uma ideia. Então,
Isso são detalhes a mais. Então, Florianópolis, que é uma cidade linda, que eu adoraria morar lá, eu sou fã da cidade, adoro a cidade de Florianópolis, está tendo esse pequeno problema dessa migração de criminosos de outras cidades maiores que estão indo para lá e se escondendo lá. É uma coisa nova na cidade. Bom, eu estava nesse sítio, eu estava no banheiro, eu tinha acabado de fazer a barba e entrar no chuveiro para tomar o banho, quando eu senti uma pressão no topo da cabeça, Evaldo, vinda de cima para baixo. Aí o que eu fiz? Eu botei a tampa do vaso no lugar, sentei nela, tapei a tampa, sentei e fiz um trabalhinho de energia ali dentro do banheiro da casa onde eu estava, para ver que pressão era aquela. Então a clarividência abriu, Evaldo, do lado de fora da casa, no ar, alguns metros acima, tinha um espírito flutuando, né? Um espírito com uma energia pesada, uma entidade obsessora assediadora, e ele plasmava, ele mudava a forma dele humanoide, ele usava a capacidade de idioplastia do corpo espiritual, que é a capacidade de moldar a aparência do corpo espiritual naquilo que a mente pensa, porque o corpo astral é dotado de alta plasticidade. A entidade pensa, ela plasma uma outra forma, né? Eu já expliquei isso aqui em outros programas, com o pensamento, exatamente. Então, esse cara plasmava a forma de um morcego enorme. Sabe, um morcegão. Tá? Eu já vi várias vezes espíritos fazerem isso. E são espíritos ligados à coisa da droga. E de repente ele plasmava a forma humanoide novamente. Ele era um sacerdote, Evaldo. Foi um sacerdote de alguma religião antiga que se corrompeu para o mal. Desencarnou e hoje é um obsessor terrível que plasma formas horrorosas e ele assedia pessoas viciadas em droga. Né? O que acontece? Ele drena energia do pessoal, porque a pessoa que utiliza drogas pesadas, principalmente, sua aura tende a ficar mais aberta e ela fica exposta psiquicamente para o plano espiritual. E aí, Evaldo, ele se comunicou mentalmente comigo, ele percebeu que eu havia notado a presença dele e ele então telepaticamente começou a falar comigo. O curioso é que de outras vezes, quando espíritos assim se aproximaram, os espíritos que trabalham comigo, amparadores, criaram um campo de força para me proteger. Mas dessa vez eu não sentia campo de força nenhum. E aí esse espírito falou assim para mim, olha, eu estou vendo que não tem nenhum campo de força à sua volta, ou seja, não protegeram você de mim, né? Mas eu respeito você, e principalmente porque não fizeram campo de força à sua volta, significa que nós podemos conversar. Eu só vim aqui para te dar um aviso, rapaz. Eu não tenho nada contra você, mas eu quero te avisar de uma coisa, não se mete no nosso trabalho. Só vim avisar isso para você. Aqui nessa área quem manda sou eu. Eu trabalho drenando, como você sabe, pessoas drogadas. E eu só vim avisar você. Não se mete aqui. Vem, faz teu curso e vai embora porque você não é daqui. Se você não se meter com a gente não ataca você. Olha bem, o cara veio marcar território, Evaldo, né? E aí, o problema desses espíritos obsessores, que eu já vi várias vezes, e eu tenho anos de lastro como médium de desobsessão, uma experiência enorme ao lidar com espíritos assim, o que acontece? De outras vezes, eu percebia que o que trai esses espíritos é eles quererem falar, se jaquitar, se gabar do que eles fazem. Peixe morre pela boca, não é? Espírito obsessor, às vezes, ele morre ao tentar arrogantemente dizer que ele é o tal. Porque todo espírito obsessor é arrogante, né? Porque ele acha que pode dominar, fazer acontecer, sem respeitar uma lei maior, sem respeitar a Deus. Não é isso? Então, o que acontece? Um espírito assim, qual é a arma dele? A invisibilidade. Se você não sabe que ele existe, você não vai combater o que você nem sabe que existe. Quando ele aparece para falar e se jaquitar, ele se torna visível. E aí você percebe que ele existe. E aí você começa a irradiar energia. Então, alguns espíritos, ao tentar se jaquitar arrogantemente das coisas, eles acabam tornando-se visíveis para a gente. E aí, quando eu percebi ele, Evaldo, direitinho, ele falou assim para mim, olha, eu faço obsessão com os drogados e não adianta me prender espiritualmente, porque tem milhares de outros iguais a eu. Sai eu, me tira, vem outro no meu lugar. E outra, nós apenas exploramos o vício das drogas. Nós não somos culpados de nada. O culpado é o usuário. Enquanto tiver usuário usando droga, nós vamos drenar a energia deles. Nós não somos os culpados são os viciados.
Veja bem o depoimento do cara, eu ali escutando aquilo, e eu falei assim, escuta, você projeta o mal na cabeça das pessoas? Perguntei para ele. Ele falou assim, nem precisa, as próprias pessoas já aprontam por elas mesmas. Não precisa de obsessão, a humanidade já é desequilibrada por ela mesma. A gente só vem se aproveitar. Olha bem o depoimento do cara. Ele falou, eu não jogo mal na cabeça das pessoas, não precisa, elas mesmas já fazem isso. Com baixo nível de consciência delas, a gente vem e explora. Olha o depoimento do cara, Evaldo, que coisa terrível, né? E aí ele foi me contando, arrogantemente, se jactando, eu domino, eu projeto um pensamento, eu domino a pessoa porque a pessoa tem mente fraca, eu domino a pessoa porque a autoestima dela tá baixa. Você tem uma ideia, ele acabou contando. E aí, de repente, ele foi, sumiu. Aí, logo a seguir, eu desci para a sala da casa onde eu estava hospedado, sentei, fiz um trabalhinho de energia, fiz uma prece, me enchi de luz, e aí eu vi um grupo de espíritos mentores em torno da casa protegendo. Eles estavam me protegendo o tempo inteiro, mas eu não tinha percebido. Eles deixaram o espírito se aproximar para eu escutar o depoimento e poder contar aqui agora. E como alerta para as pessoas, né? E detalhe, aí um desses espíritos mentores se aproximou de mim e falou assim, diante do mal, diante de espíritos desse porte de obsessão, você está protegido por duas coisas. Primeiro, humildade. Tenha humildade, porque a arrogância liga você à arrogância dos espíritos obsessores. Segundo, ergue o pensamento numa prece de coração e agradece ao alto por você estar direcionado para algo positivo e benéfico no mundo. E respeite sempre a todas as consciências e mantenha sua consciência sempre sadia para que assédios espirituais não ocorram e fale para a humanidade, fale para as pessoas sobre esse tipo de caso, até como forma de alerta. Pois bem, eu estou cumprindo a missão que ele me deu, eu estou contando para vocês aqui hoje. Eu era para ter escrito isso num relato, não consegui, Evaldo. Então estou contando aqui para vocês. Vamos ver se num próximo programa eu ainda explico um pouco mais sobre esse mecanismo de percepção desses espíritos, essa coisa toda, porque isso acaba ajudando diversos médios, sensitivos em geral, mas o principal alerta, gente, semelhante atrai semelhante. Então, às vezes, você é até boa pessoa, mas se for arrogante, você está roubado. Porque espíritos obsessores são arrogantes. E se você for arrogante, você está ligado com eles e aí está roubado. Mesmo que você seja uma boa pessoa. Não basta apenas ser bom. É preciso inteligência, amor, humildade, consciência. Ou seja, é preciso crescer. E eu estou dizendo isso para vocês, e eu também preciso crescer. O Evaldo que está ali precisa crescer. E todo ser humano que está encarnado na Terra está aqui para crescer. Nós todos somos aprendizes do Eterno. Então vamos erguer o pensamento a Deus e buscar sempre uma sintonia legal para que a gente não caia nas garras da arrogância, para evitar esses assédios espirituais negativos que tanto rolam por aí.